Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Língua Portuguesa 2, na disciplina de Fonética e Fonologia do Português. Hoje nós vamos falar sobre as transcrições fonéticas e, para tanto, nós vamos utilizar os slides que seguem a seguir. Para começar a nossa conversa, é preciso recapitular algumas informações. A primeira dessas informações é a diferença entre uma vogal e uma consoante. Diferença cara para quem trabalha com fonética e fonologia. Então, por definição, uma vogal é um segmento em que a corrente de ar vinda dos pulmões passa livremente pelo trato bucal ou pelo trato nasal e não encontra resistências. Isso em oposição às consoantes, que obrigatoriamente são produzidas a partir de correntes de ar que, ao chegar no trato bucal, encontram algum tipo de resistência. Essa resistência pode ser um articulador ativo que, de fato, bloqueia a passagem da corrente de ar, como no ou como no t e o k, consoantes oclusivas alveolares e velar, respectivamente, ou pode ter uma simples fricção, como no s ou no f, que são consoantes fricativas. Então, essa obstrução pode ser total, barrar completamente a passagem da corrente do ar, ou parcial. Vejam que essa noção de que há uma obstrução total ou parcial é uma obstrução, leva-nos a pensar numa obstrução de milésimos de segundos. Nós não estamos falando em obstruções de muito tempo, mas obstruções que, mesmo sendo muito curtas, têm impacto na cadeia fonética, na cadeia fonológica da nossa língua. Então, para a gente continuar a nossa recapitulação, a língua e os lábios são os principais órgãos do aparelho fonador envolvidos na produção de sons vocálicos. Para classificar articulatoriamente as vogais, utilizamos os seguintes critérios: oralidade e nasalidade, ou seja, se uma vogal é oral ou nasal, posição da língua em termos de altura, se a vogal é uma vogal alta, uma vogal média ou uma vogal baixa, e aí na série baixa nós temos, por consequência, as vogais, a distinção entre vogais médias altas e médias baixas, também chamadas de médias fechadas e médias abertas. O movimento do avanço, o recuo da língua, e aí a gente está falando se a vogal é anterior, posterior ou central, e arredondamento ou não dos lábios. Então, só para a gente recapitular, uma vogal oral é aquela que sai pela cavidade bucal, uma vogal nasal é aquela que sai pela cavidade, a corrente de ar sai pela cavidade nasal, mas também pela cavidade oral. A posição da altura em termos da língua, podemos falar em vogais altas, e aí no português a gente tem duas vogais altas, I e U. A gente pode falar em vogais baixas, o A, e a gente pode falar na série média, que aí se divide em média alta, E e O, também chamada de média fechada, e média baixa, E e O, também chamadas de médias abertas. O movimento de avanço ou recuo da língua, e aí a gente tem uma série de vogais que são anteriores, isso significa que elas são produzidas com a língua indo mais para frente do seu trato bucal, I, E, e por outro lado, vogais que são produzidas com a língua indo para o fundo, na direção do fundo do seu véu palatino, na sua cavidade bucal. Então, eu estou me referindo a vogais como U, O. E, por fim, as vogais centrais, o A, em que a língua parece, inclusive, estar retesada. Em relação aos arredondamentos dos lábios, todas as vogais posteriores são arredondadas, enquanto todas as vogais anteriores são não arredondadas. E isso significa que as vogais arredondadas são O, U e U. Por outro lado, as não arredondadas são E, I. E o A, né? Faltou falar do A lá no último. Então, para a gente continuar a nossa recapitulação, agora pensando nas consoantes, as consoantes ou segmentos consonantais são sons produzidos com algum tipo de obstrução da passagem da corrente de ar pelo trato vocal, de maneira que há impedimento total ou parcial da passagem de ar. E as consoantes são classificadas de acordo com os seguintes parâmetros: modo de articulação,
lugar ou ponto de articulação, vozeamento, nasalidade e oralidade. Para pensar sobre isso, a gente pode falar no modo de articulação, uma consoante oclusiva, uma consoante fricativa, uma consoante vibrante. O ponto de articulação, uma consoante alveolar, uma consoante lábio-dental, uma consoante velar, uma consoante palatal. O vozeamento, se a consoante é surda ou sonora. E oralidade ou nasalidade, se a consoante é oral, ou seja, se o seu segmento sai pelo trato vocal, a corrente de ar que o produz sai pelo trato vocal, ou se a corrente de ar sai pelo trato nasal. Modos de articulação são esses aqui que vocês estão vendo, só para a gente recapitular. Nós temos as consoantes oclusivas, nasais, fricativas, africadas, stepes, vibrantes, retroflexas e laterais. E nós podemos identificar nessa imagem os pontos de articulação e as posições ou uma tentativa de representação das posições onde esses segmentos são onde essa articulação acontece. Vejam que aqui, a gente tem as consoantes bilabiais e elas são produzidas de fato com a junção dos dois lábios. Temos as consoantes lábio-dentais, que são produzidas com os dentes superiores indo ao encontro do seu lábio inferior. Temos as consoantes chamadas de dentais ou alveolares, para as quais a produção necessita que a ponta da língua ou a lâmina da língua vá em direção ao alvéolo. Para quem não lembra, o alvéolo é aquela nervurazinha que nós temos logo atrás dos dentes. E essa região de produção de uma consoante dental ou alveolar varia um pouco em relação a cada falante. Alguns produzem mais com a língua indo de fato atrás dos dentes, daí essa consoante poder ser chamada de dental. Outros produzem-nas como consoantes que vão com a ponta da língua indo de fato em direção ao alvéolo. E aí é uma questão articulatória de cada um. Nessa região mais dura aqui do céu da boca, que é chamada de palato duro, né? Se vocês passarem a ponta da língua, vocês vão sentir o palato duro como logo atrás dos alvéolos, uma região onde a gente tem uma parte mais dura mesmo do céu da boca. E aí são produzidas consoantes como nhã, lhã, e as consoantes palatais. E tem uma região entre o palato duro e os alvéolos, que é a região chamada de alveolar ou alveopalatal. E nessa região alveopalatal, a gente encontra a produção de consoantes como o x, o j, o ch ou o j no português. Mais profundo, lá já na região do palato mole, no português a gente tem a produção de consoantes velares, o k, o g, o r, né, que podem ser surdas ou sonoras. E aqui na região da glote a gente pode produzir uma consoante aspirada, como o de rato, 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 numa região glotal. Então vamos para a aula de transcrição fonética agora. Dito isso, vamos passar a fazer a transcrição fonética. Então, como é que a gente utiliza esses símbolos do IPA, né? Vocês já foram apresentados ao IPA, já tiveram algumas aulas em que vocês tinham contato com o IPA e hoje nós vamos sistematizar algumas dessas informações. Então, um pouco dessa questão de transcrição fonética. Primeiro, que não há uma relação direta entre letra e símbolo fonético fonológico e a gente está diante de um novo alfabeto. Vejam que essa relação direta, ela às vezes parece se manter quando a gente olha, por exemplo, para o símbolo que representa a consoante P, a bilabial, a oclusiva bilabial surda. O desenho do símbolo do IPA, esse aqui que está entre colchetes, é exatamente igual ao grafema P. Mas isso não essa não é uma relação que eu posso fazer em todos os símbolos. Observem a diferença entre um K, uma consoante oclusiva velar, surda,
E como ela é, isso foneticamente, no símbolo do IPA, e como ela é representada grafematicamente. Aqui eu boto um sinal de um C, grafemático, uma letra C, mas essa consoante, esse som, esse fone, consoante oclusivo velar surdo, pode também aparecer sob a forma, grafematicamente, pode também aparecer sob a forma de um Q, um queijo, queijada, quiabo, ok? Não estando restrito somente à letra C. Então, não há uma relação direta entre letra e símbolo fonético fonológico. Esse slide aqui é fundamental para a gente entender como é que se olha para a tabela do IPA. Vejam o seguinte, há uma linha horizontal destacada lá em cima e há uma linha vertical, ok? Na linha horizontal estão os pontos de articulação. Na linha vertical estão os modos de articulação. Então, se eu quero, por exemplo, saber qual é a consoante alveolar nasal, eu vou olhar para o ponto de articulação e encontro o ponto alveolar. Opa, pode ser t, d, n, r, r, z, porque todas elas são alveolares, mas eu quero um alveolar que seja nasal. Então, eu venho aqui e olho na vertical, como numa batalha naval mesmo, qual é a única consoante nasal alveolar disponível, é o NU. Ok? Tem um outro detalhe muito importante para ser entendido e percebido. Vejam que esse é um momento muito importante da fase de estudo de vocês. Conhecer, entender como o IPA é organizado ajuda a gente a não ter que decorar essa tabela, mas a perceber como é que ela pode ser utilizada. Aqui, vejam que a gente tem em algumas séries, não em todas, mas em algumas séries, essas daqui, ó, que eu estou passando o mouse, e essas daqui de cima, que eu também estou passando o mouse, essa aqui. Em algumas séries, a gente tem duas consoantes, uma do lado da outra. O que significa isso, gente? A consoante que está à direita é sempre a consoante sonora. A consoante que está à esquerda é sempre a consoante surda. Elaine, se eu tiver somente uma consoante disponível, vejam que quando há somente uma consoante disponível, ela está representada sempre mais à direita, justamente para manter o alinhamento de que a consoante que está à direita é sonora. Então, o que é uma transcrição fonética? Uma transcrição fonética faz uso de um sistema de símbolos que visa representar a fala tal como ela é realmente produzida, além de convencionalizar símbolos que podem transcrever vogais e consoantes que de todas as línguas. Uma transcrição apresenta também outros aspectos da pronúncia, como tonicidade ou acento. Então, uma transcrição bem feita me permite, por exemplo, conseguir ler minimamente uma palavra de uma língua que eu não conheço. Porque se eu sei o símbolo do IPA, eu sei mais ou menos como que os segmentos são articulados e tento reproduzi-los. Tá? Além do símbolo que é apresentado, aparece aqui nessa definição sobre transcrição fonética uma informação muito importante. Toda vez que eu faço uma transcrição fonética, eu preciso destacar onde está a tonicidade e onde está o acento. Isso é fundamental. Então, eu preciso reconhecer se estou diante de uma palavra paroxítona, proparoxítona ou oxítona. A transcrição fonética permite visualizar melhor a fala por meio de sinais gráficos próprios, assim também como permite ao professor, ao alfabetizador, refletir melhor sobre os potenciais confrontos entre a fala e as convenções de escrita. Uma das principais consequências dessa reflexão é assumir que a hipótese fonética é frequentemente ativada pelos aprendizes e o aprendizado das convenções não se processa como uma alteração da pronúncia. Vejam que esses dois pontos tocam em algumas questões essenciais para quem está se formando, para quem está fazendo licenciatura.
A alfabetização muitas vezes leva em conta o método fônico. E aqui eu não estou pensando se é ruim, se é bom, se, enfim, eu sei que tem várias teorias sobre a alfabetização pelo método fônico. Mas é um método que funciona e que, ao ser usado, leva muito em conta essa relação, às vezes bionívoca, às vezes não bionívoca, entre o som, entre o fonema, entre o fone e o grafema que o representa. Então, é muito importante para quem está trabalhando com educação se preocupar com a questão da transcrição fonética. E a outra questão diz respeito ao aprendizado das convenções, não se processa como uma alteração da pronúncia. Penso, por exemplo, nos casos em que a gente, ao ditar um texto, uma palavra para uma criança, a gente reforça determinados segmentos. Então, a criança, por exemplo, quando você vai ditar mas e o mais, ou seja, a conjunção coordenativa adversativa ou o advérbio mais, muitos de nós professores, fazemos uma oposição que na realidade da criança não existe. A gente produz mais tanto para a conjunção coordenativa quanto para o advérbio. Isso, quando você força o seu aluno a reconhecer a diferença entre uma e outra por uma mudança na sua cadeia fônica que é altamente monitorada e restrita ao contexto daquele ditado, pode levar o seu aluno a ter problemas depois na hora de reconhecer quando ele vai usar o mas ou quando ele vai usar o mais. Ele precisa reconhecer o contexto de uso, porque foneticamente os dois sons são iguais, as duas palavras são iguais. Aqui de novo a gente tem a tabela do IPA, agora talvez de uma forma mais clara, já mostrando para vocês uma outra desenvoltura, uma outra forma de organização, em que essa tabela mostra os sons do português, ok? Os sons fonéticos relevantes para a transcrição do português. Aquela primeira mostrava de uma forma mais geral todos os sons disponíveis, ou que a gente já consegue descrever. E aqui, diferentemente do que acontecia na primeira, a gente tem desvozeado e vozeado não aparecendo um do lado do outro, como é o modelo prototípico, mas com desvozeado e vozeado aparecendo um embaixo do outro. As consoantes desvozeadas são as primeiras, as consoantes vozeadas são as de baixo. A marcação da sílaba tônica nas transcrições e a representação em colchetes. Então, são duas premissas básicas de uma transcrição fonética. Primeiro, o símbolo que a gente usa para indicar qual é a sílaba tônica é um diacrítico, que é esse símbolo que está representado aqui. É quase um apóstrofo. E esse símbolo sempre aparece antes da sílaba tônica. Não é no meio da sílaba tônica, não é no final da sílaba tônica, não é antes da sílaba pré-tônica, é antes da sílaba tônica. Isso é uma convenção. Convenções são para serem respeitadas e postas em prática. E outro detalhe fundamental é que uma transcrição fonética é realizada sempre entre colchetes. Isso significa, gente, que se não houver colchetes, mesmo que todos os símbolos tenham aparecidos, aquilo não é uma transcrição fonética. Por convenção. A convenção diz a transcrição fonética é realizada entre colchetes, a transcrição fonológica é realizada entre barras. A gente já viu, já conversou sobre isso. Então, toda vez que a gente for iniciar uma transcrição fonética, a gente tem que abrir o colchete e quando a gente concluir essa transcrição, a gente fecha esse colchete. A marcação da sílaba tônica nas transcrições e a representação em colchetes. Então, se a gente parar aqui para pensar, aparecem aqui, ó, o diacrítico aqui sendo representado para vocês e a transcrição acontecendo entre colchetes. O segmento é uniforme, então vamos pensar aqui em alguns casos desses símbolos e de como essa transcrição é realizada. Então, tem alguns casos em que o segmento é uniforme em todos os dialetos e em todas as posições que a sílaba ocupa na palavra. Então, por exemplo, o P e o B. O P e o B vão ser sempre representados da forma como está aparecendo ali.
em qualquer contexto em que eles apareçam e em qualquer variedade linguística do português. Eles sempre vão ter esse sim. Agora, existem contextos em que a gente tem marcações especiais. E um desses contextos é o contexto que a gente chama de fronteira silábica. Pensem vocês numa palavra como arte. Na palavra arte, uma sílaba termina com vogal, a última, mas a penúltima sílaba termina com uma consoante. Sílabas terminadas com consoantes são sílabas que sempre vão nos trazer algum tipo de questão para a gente pensar em como fazer essa transcrição. Porque uma consoante diante de outra consoante, ela assimila o seu traço de ponto de articulação, ela assimila o seu traço de grau de vozeamento, ela pode fazer assimilação de traços. Nesse caso aqui em específico, observem os dados que nós temos aqui. Nós temos a palavra harpa, nós temos a palavra carga, nós temos a palavra asma e nós temos a palavra caspa. Assim como na palavra arte, que eu mencionei para vocês, a penúltima sílaba de todas essas palavras é uma sílaba que termina por consoante. Essa sílaba que termina por consoante, vamos observar qual é a consoante que aparece logo depois dessa consoante que encerra a penúltima sílaba. Então, em harpa, a sílaba seguinte a ar começa com p. Em asma, a sílaba seguinte a as começa com m. Em carga, a sílaba seguinte a car começa com g. E em caspa, a sílaba seguinte a cais começa com p. Tudo bem? Agora vamos observar o seguinte. É uma consoante oclusiva, bilabial, sonora. É uma consoante nasal, bilabial, sonora. G é uma consoante oclusiva, velar, sonora. É uma consoante oclusiva, oclusiva, bilabial, surda. A linha arco eu disse que era sonora, mas na verdade é surda. Então, vamos focar no ponto, no grau de vozeamento. Estamos diante de três consoantes. E essas consoantes, o é uma consoante surda, enquanto o G e o M são consoantes sonoras. Antes da gente explicar os símbolos que estão ali, tentem vocês produzirem a palavra asma. Asma. Agora produzam a palavra caspa. Asma, caspa. Vejam que provavelmente vocês perceberam a diferença no som do J e do X. Estou diante de duas consoantes alveolatais porque a gente está numa variedade carioca do português. Mas eu poderia fazer isso também com alveolares. Ó. Asma e caspa, caspa. Não importa. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é que a consoante que trava a sílaba AIS, ou seja, a consoante que trava a penúltima sílaba, ela está assimilando o grau de sonoridade da consoante seguinte a ela. Então, como M é uma consoante sonora, como P é uma consoante surda, as consoantes que estão do lado dela assimilam os seus graus de vozeamento. Então, o X se realiza como sonora diante de uma consoante sonora e como surda diante de uma consoante surda. A mesma regra é aplicada para as consoantes róticas. Então, em harpa, o P é uma consoante sonora, uma consoante surda, e aí a consoante rótica, que encerra a sílaba ar, vai ser obrigatoriamente representada com o símbolo de uma consoante surda. Daí está aparecendo o xizinho aqui da velar
da fricativa velar surda e o Hzinho da fricativa glotal surda. A mesma coisa a gente observa em carga, só que agora com os símbolos contrários. O G é uma consoante sonora, então na série, quando a rótica é produzida como uma velar, ela se realiza como sonora. Quando ela é produzida como uma glotal, ela se realiza como uma sonora. E aí os símbolos são diferentes. Prestem atenção nisso. Atenção aos símbolos, aos contextos de fronteiras de sílabas. Isso aqui é muito importante, porque nem sempre a gente o que a gente mostrou aqui no slide anterior era uma observação em relação à produção em palavras em contextos pequenos, mas agora a gente está mostrando uma transcrição que contempla um pedaço maior, um sintagma maior fonológico. E aí na palavra fonética articulatória, observem aqui o uso do R ou do né, que é a possibilidade de uma retroflexa. Então aqui eu estou diante, a consoante rótica está diante de um T, e essa consoante rótica diante de um T assimila o traço de sonoridade dessa consoante. E aí, sendo o T uma consoante surda, o R se realiza como surdo. E é isso que vocês estão vendo aqui. Mais alguns contextos especiais, a gente pode falar dos contextos alveopalatais. E aqui a gente tem uma marcação bem interessante que marca, porque expõe a variação diatópica no Brasil. Uma parte do Nordeste brasileiro produz construções como tia, e mais a região ao sul do Rio de Janeiro, mais a região ao sul do Brasil, especialmente aqui no Rio de Janeiro, por onde passou e ficou a família real portuguesa, produz construções como tia, né? Essa realização tia, ela é feita em construções como essa daqui, arritmia, aqui em cima. Por outro lado, e esse mesmo fenômeno acontece com a série do D, que pode gerar construções mais ao norte do Brasil, mais na região do nordeste do Brasil, como dia, ou diabólico, ou distância. Mas aqui, mais para o sul do Brasil, na região onde tem o Rio de Janeiro, de novo, por onde passou a família real portuguesa, onde eles ficaram de verdade, diabólico, distância. Isso tem muito a ver com a variedade linguística de Lisboa, mas isso é papo para outra aula. Um ponto interessante é que se a gente está falando de transcrições fonéticas, nós estamos obrigatoriamente pensando em variação linguística, ou estamos projetando a possibilidade de existirem variações linguísticas. E quando há uma variação linguística, a gente está diante de casos de alofones. O alofone é um som ou os vários sons de um mesmo fonema. Portanto, o fonema pode variar em suas realizações. Os alofones são condicionados por determinados contextos fonológicos, como a posição do fonema na palavra, a qualidade dos fonemas vizinhos, e Kalu e Leite acrescentam que as variações de fonemas podem ser decorrentes das diferenças regionais, estilísticas, livres ou facultativas. E aí, para a gente pensar, o fonema é o conjunto das distintas realizações do fone. Então, eu tenho o fonema R, que pode ser realizado como esses fones aqui, Eu tenho o fonema S, o chamado fonema sibilante, que pode ser realizado como dessas formas aqui, um S, um X, um Z, um J. Eu tenho o fonema L, que pode ser realizado como um L, como um R, como um U, até com uma semivogal. Eu tenho o fonema T, que pode ser realizado diante de I como um T ou como um T. E o fonema D, que diante de I pode ser realizado como um J ou como um D. Então, são construções variáveis. E aí tem dois conceitos muito importantes para a gente pensar. Um é a variação livre e a outra é a variação posicional. Pensem
no que significa uma variação livre e no que significa variação posicional. Os próprios nomes já são meio que indicatórios para a gente do que está sendo tratado. Uma variação posicional acontece em uma posição específica. Uma variação livre acontece em qualquer contexto. Os dados que estão sendo apresentados aqui para vocês verem, o que a gente tem? Carro, raio, mar, Israel. Eu posso usar para representar o R de Israel tanto a consoante velar sonora quanto a consoante velar surda. Em mar, eu posso usar tanto a consoante velar sonora quanto a consoante velar surda. E a mesma réplica pode ser aplicada, ou a mesma regra pode ser aplicada quando eu estiver falando de consoantes glotais, que é o que está aqui no dialeto 2. Mas quando estamos falando em variação posicional, a estrutura muda. Na variação posicional, eu preciso considerar qual é o contexto da sílaba seguinte e se há ou não assimilação de traços. É o que eu estava falando ainda há pouco dos exemplos de caspa, carga, arte, aqueles exemplos em que a consoante rótica está travando uma sílaba. Então, tem um contexto específico, ou a consoante sibilante está travando uma sílaba. Enfim, tem um contexto específico para que aconteça uma dada variação. Então, a variação posicional, caspa, casca, rasga, asma. No dialeto 1, a gente vai ter produções como caspa, casca, rasga, asma. No dialeto 2, a gente vai ter produções como caspa, casca, rasga e asma. Ok? Então, o dialeto 2, por exemplo, é o dialeto aqui da capital e região metropolitana do Rio de Janeiro. O dialeto 1, mais para o norte, já chegando ali para a região do Espírito Santo, e mais para a área aqui do sul do Rio de Janeiro, chegando perto da fronteira com São Paulo. A gente ainda tem algumas questões da distribuição do lateral palatal, em que no dialeto 1, apesar de ortograficamente a gente produzir palha, bolha e agulha, todo mundo com LH, né, com dígrafo, existem pelo menos 3 dialetos no português brasileiro, então a gente pode produzir palha, palha ou paia, bolha, bolha ou boia, agulha, agulha ou agulha. E fonemicamente a gente tem aquela transcrição que está ali. Reparem aqui de novo a presença do diacrítico que marca a sílaba tônica. Agora existe uma oposição entre o L e o U, uma semivogal, porque o L, a variação do L em contexto de tratamento de sílaba no português brasileiro é uma variação que produz um processo de vocalização. Então, em determinados dialetos do português brasileiro, observem aqui de E, F, G, H, a gente encontra sal, mas em outros a gente encontra sal. Salta e salta. Sol ou sol. Selva ou selva. Observe uma coisa importantíssima para a gente entender o que é um alofone ou o que é uma construção variável. Não importa se eu digo sal ou sal. Não importa se eu digo salta ou salta. Sol ou sol. Selva ou selva. Não importa, porque o significado não mudou. Vejam que quando eu digo chá ou já, por exemplo, e aqui eu não estou na série lateral, mas numa série alveolo-palatal, chá ou já, eu troquei um único segmento e eu produzi um significado novo. Então, estou diante de fonemas distintos. Mas em sal ou sal, salta ou sal, salta, sol ou sol, a gente está diante de um fonema que pode ser realizado de formas diferentes
sem que haja mudança de significado. Então, isso é um contexto de allofonia, é um contexto de variação linguística. Isso identifica para a gente regionalismos? Identifica, mas o significado linguístico não mudou. E aqui, mais um pouquinho para a gente pensar em algumas questões da transcrição. Vejam a diferença entre apto e apito. O apito é o brinquedo do juiz, ou brinquedo não, o instrumento que o juiz usa numa partida de futebol ou num esporte, por exemplo, para sinalizar alguma coisa. Um apito. Um apito é uma palavra paroxítona. Agora, quando eu falo em apto, eu estou diante de uma palavra proparoxítona. E por que eu estou falando que eu estou diante de uma palavra proparoxítona? Porque no português brasileiro, essa consoante P não se realiza sozinha. A gente insere, faz uma epêntese de uma vogal I diante dessa consoante e produz uma nova sílaba. Porque no português, toda sílaba tem que ter vogal. E aí a gente produz algo como apito. Esses casos de epêntese da vogal I são encontrados em todos aqueles contextos em que se fala em consoante muda no português. Em todos eles, nós vamos ter a obrigatoriedade ou a regra de inserção de uma vogal I para formar uma nova sílaba no português. Que é o caso que a gente tem em absurdo, psicológico, ritmo ao I aqui, hipnose, administrar, helicóptero, déficit, e aqui no SPAN a gente insere o I antes dessa consoante sibilante, porque no português a gente precisa de uma vogal para ter uma sílaba nessa língua. Em relação à transcrição das vogais nasalizadas, a gente já conversou brevemente sobre isso em algumas aulas, e observem o seguinte, nós temos aqui uma vogal nasalizada aqui, uma vogal. Observem que nessa sílaba, essa consoante nasal está na mesma sílaba que a vogal. Então, essa consoante nasal vai ser marcada lá em cima, aqui como um diacrítico. Que são os exemplos que a gente tem aqui. Em todas essas palavras, a consoante nasal está na mesma sílaba da consoante da vogal que ela acompanha. Observem um detalhe muito importante nessa regra de transcrição. Nós estamos marcando com a nasal posicionada como um diacrítico, portanto mais alta, numa posição mais alta nessa transcrição, apenas aqueles casos em que essa consoante nasal está no meio da palavra. Palavras como tem, assim, bom, ruim, compram, comum, também, apresentam uma nasal na última sílaba, mas essa nasal não está sendo representada foneticamente como um diacrítico. Observem a diferença entre também e crisântemo, entre comum e lenda, entre pingo e compram. E aqui tem mais uma questão importante. Lembram que a gente falou da assimilação de traços lá nas consoantes róticas, lá nas consoantes sibilantes? Essa assimilação de traços também está sendo expressa aqui nas consoantes nasais. O N está aqui porque ele está diante de uma consoante alveolar. O N é uma nasal alveolar. O T é uma oclusiva alveolar. O lenda eu marco com a nasal como N, porque o D é uma consoante alveolar. O pingo, G é uma consoante velar. Existe uma nasal velar, olha ela aqui representada. Então eu marco a assimilação do traço do ponto de articulação. Lá atrás a gente estava marcando a assimilação do grau de sonoridade. Agora, nós estamos marcando a assimilação do traço de ponto de articulação. E essa regra vocês veem em todos os outros casos aqui, em que a nasal está na mesma sílaba que a vogal e no meio da palavra, não no final.
Mais alguns exemplos para a gente pensar. Então, os grafemas vocálicos pretônicos e pós-tônicos não finais e pós-tônicos finais. Observem a diferença entre, sei lá, deixa eu achar um aqui para mostrar para vocês. Um A, aqui ó, em abóbora, num contexto pretônico, e um A pós-tônico final. Olha aqui, ó. Em um caso ele está de cabeça para cima, no outro ele está de cabeça para baixo. Observem agora a diferença entre deixa eu achar um bom exemplo aqui para vocês. Aqui, ó. Olha a diferença entre o I de retina, e esse I está numa sílaba tônica, olha o diacrítico aqui marcando, e o I de alegre. Nesse I de alegre, a gente tem um I que parece o número 1 românico. Esse I aqui é exclusivo dos contextos pós-tônicos finais. Observem o U pós-tônico final aqui, ó, sentido. Menino. E é interessante vocês perceberem que, apesar de grafematicamente sentido e menino serem representados por meio de um U, foneticamente a gente os realiza como U. Mais um pouquinho de transcrição para a gente pensar, a transcrição fonética das vogais. Em muitos casos a gente observa monotonações que não têm representação grafemática, então apesar de ser escrito peneira, há uma variação e podem ser realizadas formas como peneira ou peneira, queijo ou queijo, e ao mesmo tempo acontecem processos de ditongações sem representações grafemáticas. Então eu posso produzir arroz como arroz ou como arroz. Ok? Eu, Elaine, produzo arroz. Para mim, tem uma semivogal inserida, tem a epêntese de uma semivogal inserida. Luz, luz, capaz ou capaz, tudo bem? Então, nem sempre há uma relação biunívoca entre aquilo que está escrito e aquilo que a gente produz. Isso é muito importante na hora da transcrição. E por último, a gente tem a transcrição fonética das vogais, dos grafemas an, oin, mãe, mão, põe, romã, coração e órfão. Vejam que eu estou diante de ditongos nesses casos, e todos eles ditongos nasalizados. Então, ó, olha o A nasalizado aqui, ele vem de cabeça para baixo com um tiozinho em cima. Olha o O nasalizado, ele vem normal com um tio em cima. E a semivogal sendo representada aqui nesse caso em mão, coração e órfão pela semivogal posterior, que é um U. Como semivogal ele vem como um W. E em mãe e põe ele vem como um Jzinho, que é o I, a semivogal I. No português, as únicas semivogais possíveis são I e U, portanto a série alta. É isso. Aqui estão as nossas bibliografias. Muito obrigada.